Meus irmãos e minhas irmãs, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o presbítero Ed Carlos e veio por meio desse áudio mais uma vez deixar uma palavra de Deus para os vossos corações. E a palavra do Senhor, querido, para nossas vidas está baseado na carta escrita aos Hebreus, capítulo de número 11, e o versículo de número 30 e o versículo de número 31, que diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeado por 7 dias. Versículo de número 31. Pela fé, Raabe, a prostituta, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. Amém? Glória a Deus. Meus amados, eu quero pôr um tema para esta pregação. E o tema que Deus colocou ao meu coração é a salvação da prostituta Raabe e os seus familiares. Oh, glória a Deus. Meus amados, no livro de Hebreus, no capítulo 11, conta a história dos heróis da fé. E quem eram os heróis da fé? Eram os grandes homens de Deus. Homem querido que, por mediante a tua fé, alcançaram milagres e maravilhas da parte do nosso Senhor, da parte do nosso Deus, que criou o céu e criou a terra. E entre esses homens da fé, heróis da fé, está Noé, Enoque, Abraão, Isaque, Jacó, está José, Moisés. E entre esses homens, querido, conhecido como os heróis da fé, está também uma mulher cujo nome se chamava Raabe. Aleluia! E a Bíblia nos diz, querido, que pela fé esta mulher não pereceu, aleluia, como os incrédulos havia perecido. Aleluia! E para sabermos melhor a história desta mulher, chamada Raabe, a tua história está baseada, querido, no livro de Josué, no capítulo 2, quando Deus, querido, havia prometido a cidade de Jericó para o povo de Israel. E a Bíblia diz que então Josué envia 2 espias para visitar a cidade de Jericó, para visitar o povoado de Jericó. Aleluia, para saber como que eram os homens, para saber, querido, como era a terra, se de fato a terra mandava leite e mel. Josué então envia os espias para observar o campo, aleluia, para observar, querido, como estava a situação de Jericó. Pois bem, a Bíblia vai dizer, querido, que os 2 espias, então, vai para a cidade de Jericó. Ele sobe, querido, entre os muros de Jericó, e entre os muros de Jericó, lá habitava uma mulher que era prostituta. E os irmãos sabem, querido, os irmãos conhecem, aleluia, que uma mulher prostituta é desprezada entre a sociedade. Uma mulher prostituta não é bem vista na sociedade. É uma mulher desprezada, é uma mulher abandonada, é uma mulher, querido, aleluia, que muitos querem passar de largo, a não ser aquele que tem algum interesse, aleluia, de somente o prostituir com ela.
Mas a mulher prostituta é uma mulher, querido, mal vista na sociedade. E entre os muros de Jericó laborava esta mulher, cujo nome se chamava Raabe. E ela vendo, querido, que os dois espias, aleluia, não era ali da sua região. Ela sabia que os dois espias faziam parte entre o povo de Israel. Ela então, querido, por natureza, chama aqueles dois homens e diz: olha, entra na minha casa, fica hospedado na minha casa, aleluia, pode ficar aqui, eu permito que vocês entrem na minha casa, aleluia, para se hospedar. Mas a Bíblia vai nos dizer, querido, que logo então, aleluia, levaram a notícia para o rei, aleluia, de Jericó, aleluia, que os espias, aleluia, de Israel, estava na casa daquela prostituta, estava na casa daquela mulher. Pois bem, a Bíblia vai dizer, querido, que então, aleluia, o rei de Jericó parte em direção à casa daquela mulher, juntamente com seus soldados, juntamente com seus oficiais, com sede de vingança, para pegar os dois espias, aleluia, que estava na casa daquela prostituta. Mas a Bíblia diz, querido, que enquanto o rei se aproximava, quando os soldados do rei de Jericó se aproximavam, a Bíblia vai nos dizer que aquela mulher então, aleluia, pede para que os dois espias subissem no terraço e ficasse escondida no terraço, ficasse escondido naquele lugar, para que o rei não avistasse, para que o soldado não avistasse eles escondidos no terraço da casa daquela mulher. Pois bem, a Bíblia vai dizer que então os homens chegam dizendo: olha, escute aqui, Raabe, escute aqui, mulher, nós ficamos sabendo, aleluia, que os espias estão na sua casa, estão hospedados na tua casa, aleluia. Aquela mulher, querido, olha para aquele homem e dá uma resposta, aleluia, extraordinária. Ela coloca a sua fé em ação. Por quê? Porque ela poderia dizer: de fato, eles estão aqui, de fato, eles estão escondidos, de fato, eles estão comigo, aleluia, pode subir, pode entrar na minha casa e pode levar eles, pode tirar a vida deles, pode matar a vida deles, mas me deixe em paz, deixa minha casa em paz, deixa meus familiares em paz, nós não temos nada a ver com isso. Mas não, aquela mulher não tomou essa atitude. A atitude desta mulher foi uma atitude de fé, foi uma atitude extraordinária, foi uma atitude, querido, que ninguém o esperava. A Bíblia vai dizer, querido, que aquela mulher, aleluia, ela olha para aqueles homens e responde para eles dizendo: olha, soldado, de fato esses homens passaram por aqui, mas eu não sabia quem eram eles, eu não sabia de onde eles vieram, eu não sabia de onde que eles eram. De fato eles ficaram hospedados na minha casa, mas eles foram embora. Aleluia, se eu fosse vocês, saia correndo atrás dele para o perseguir, saia correndo em direção a eles para o pegar eles. Quem sabe eles estão a caminho do Rio Jordão. Vai lá, vai atrás dele, talvez vocês achem ele, talvez vocês encontrem eles. E a Bíblia vai dizer, querido, que os soldados de Jericó saíram desesperados, acreditaram naquela mulher e foi à procura dos espias, dos homens de Deus. Aleluia, aquela mulher, acredito eu, que ainda trêmula, sobe agora no terraço, querido, e começa a relatar o que havia acontecido, querido.
aleluia, com aqueles homens, o que havia acontecido com a interrogação dos soldados, aleluia. Mas aquela mulher, querido, ela usa fé e ela consegue esconder os homens de Deus. Meu querido, você não está entendendo, vai entender agora. Se os soldados ficassem sabendo que aquela mulher estava mentindo, se os soldados ficassem sabendo que aquela mulher o enganaram eles, se os